Olá galera, aqui é o Atmus e hoje a gente vai jogar novamente o jogo Endzone, a World Apart. Ele já está com duas DLCs, na verdade três, eu vou passar breves informações aqui novamente. E uma dica, que eu enfrentei um probleminha agora antes de gravar, que talvez alguns estejam enfrentando, mas vamos primeiro às informações. O Endzone é um construtor de cidade de sobrevivência pós-apocalíptico, onde você começa uma civilização com um grupo de pessoas depois de um desastre ecológico global. Construa um novo lar e garanta a sobrevivência deles num mundo devastado. Está com as avaliações recentes ligeiramente positivas e um total de 5.333 ligeiramente positivas. Foi lançado no dia 18 de março de 2021. É desenvolvido pela Gentleman Studios e distribuído pela Assemble Entertainment e pela Whisper Games. As três DLCs, que eu tive a honra de receber é a Prosperity, tem uma do Halloween, que é gratuita, e Distant Places. A Prosperity está sendo por R$20,69 e a Distant Places é R$19,90. A do Halloween é gratuita, como havia mencionado. É um jogo indie de simulação e estratégia. Agora vem a dica: caso você esteja com um problema no iniciar, ele está dando o executável como ausente, desative ou crie uma regra no Avast, principalmente se você estiver usando Avast, porque no meu caso ele estava dando esse problema. Ele não estava deixando o executável rodar e com isso o jogo não abria, ou abria e fechava. Beleza? Aí fica a dica. Você pode, caso você esteja passando por esse problema. E, como eu sempre peço, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar o vídeo para bater as nossas metas de seguidores. Beleza? A gente vai jogar ali, bem pouco tempo. O tempo tá curto. A gente vai continuar com um new game aqui, na verdade. Eu devo de ter um outro game. Ou podemos continuar, não sei. Vamos fazer aqui um new game. Vamos fazer o tutorial, E dar prosseguimento, o que já estava. Lembrando que eu sou péssimo nesse tipo de jogo, Sou péssimo, 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 péssimo. Então vou tentar seguir dessa vez, We certinho. finally left the end zone. Just look at this beautiful scenery. It's marvelous, even though it's a bit different from what we had pictured. We were able to secure a few basic resources and are storing them in our bus. I'm glad we prepared ourselves well for this kind of scenario, especially since our inventories in the end zone ran low. Don't forget that if you need additional information, you can look at our survival guide at any time. Positivo. Deixa eu só ver se ele tem opção em português. Eu não lembro se ele tinha. Nós vamos mudar, tomara que não precise reiniciar. Ele não tem, infelizmente. Vamos lá. Vamos continuar. Ele fala ali para abrir o Survival Guide, onde tem as informações, vai te mostrar o que construir, aonde construir, o que você precisa para você, construir a sua base e sobreviver, o que você vai precisar coletar, tal, comida e tudo mais. Lembrando que esse meu jogo ele já está, mesmo no tutorial, ele já tem as 3 DLCs, Então vamos lá. Well done. Everything you need to know should be right here. I think the time has come for us to at last build ourselves a new home here. Sim, senhor.
Before we can construct buildings at all, we have to assign the profession builder to several settlers so that they can take care of construction contracts. In general, it's your responsibility to decide which tasks are important and how our settlers are supposed to be distributed to attend to them. Aqui embaixo, né, menu profissão. Então a gente vai colocar 2 como builder. Aliás, ele pede 3. All right. Your builders will be ready as soon as construction contracts have been issued. It's time to start focusing on our key and most basic need, water. Ele fala para você pegar, né, tipo, o item básico para sobrevivência, água. A working water supply. So we'll move on to our first construction contract. Place and build a jetty by a lake in the vicinity of your town center. Com o WASD você consegue ir pelo mapa, né? A bolinha do mouse você aumenta e diminui. E se você usar o botão direito, você consegue ir mais rápido, né? Então a gente vai aqui embaixo e vai construir uma... Como é que eu posso dizer isso daqui? Tá bem. Eu só não entendi por que ele não está dando aqui. Ah, tá, ó. A parte vermelha, ela tem que ficar na parte de trás, ó. Ela tem que ficar para dentro, entendeu? Agora vamos ver quem vai construir. Ah, ele já tá indo lá, ó. Já tá indo 2. Tem 2 mamulengos. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão fica muito demorado. Os caras, assim, infelizmente... Olha só. Very good. The jetty was completed as planned. Now we have a place where we can collect water. There are other possibilities to gather water too, but the jetty is the simplest and most cost-effective method. Great. We can obtain and store water from different sources, like a jetty, rain collector, or well in the cistern. The cistern should always be in close proximity to a water source, so that our water carriers don't have to walk too far. Positivo. Aí a gente vai construir uma cisterna. A gente vai lá novamente lá, né, embaixo. E agora eu não sei se a gente constrói a cisterna perto. Eu acho que tem que construir aqui perto. Ou será que é aqui? Pior que eu não sei. Vamos colocar ali. Aí nossos construtores vão ali construir já, né? Construir a cisterna. Aí a gente vai lá novamente ali embaixo, ó, e coloca três para coletar água. E a gente vai produzir 100 de água. Como eu dizia, né, no começo, eu gosto de jogos de gerenciamento, mas eu sou péssimo.
Eu acabo sempre matando todo mundo. We have now installed a working water Matando todo supply, mundo não, deixando and eles water morrerem. is now transported from the jetty to our cistern. Consider hiring more water carriers if you don't have enough settlers available. You can never have enough water in storage. Now we should focus on food production. It's important to ensure the supply right from the start. A gatherer's cabin, a hunting lodge, or a fishing hut can directly remedy the situation. I suggest starting with a fishing hut, since we're already located near a lake. Ele falou, né, que tipo, a gente precisa produzir comida, né? A gente vai pegar no caso, uma cabana para guardar coisas, uma cabana de caça ou uma cabana, né, um local de pesca. Ele sugeriu o local de pesca. Então nós vamos colocar um local de pesca. Agora eu não sei. Muito. Cadê o fishing hut? Fishing hut aqui, ó. Eu coloco aqui perto da coisa de água, que pelo menos já coisa. Vai lá, ó, trabalhadores. E vamos colocar ali, né, novamente 2 pessoas para, né, pescar. À medida que o seu acampamento vai conseguindo, né, mais como posso dizer, mais recursos, você consegue construir mais casas e por aí vai. We've now taken care of our basic supply via food and water. Make sure that you have enough food and water on hand at all times, especially if you want to upgrade your settlement. A population that grows too fast can quickly unbalance your food and water supply, bringing major difficulties for you if you don't watch out. Crops are another excellent way of getting food, because they constantly grow as long as the soil is moist enough. Each seed has different yields and growing times. This means that it could take some time until your field is ready to be harvested, in contrast to your fishing hut, where production can be right away. Entendi. Aí agora a gente vai lá e vai colocar uma questão de cultivo. Ah, lembrando que Q e E você consegue rotacionar também. É, tem que assinalar duas pessoas para serem fazendeiros. Se eu não me engano, já tem 2 fazendeiros ali. Você é o que, meu filho?
lembro como colocava. Ah, agora ele liberou. Pelo menos um. Pelo menos um. Isso tá com pouca água. Looks good. Agora sim. Eu tinha que selecionar, né? Errei que eu cometi. You should also plan ahead for drought periods that might come when it's not going to rain. Stock up on food and adapt your production to avoid bottlenecks. I'll show you a few more strategies later on. Vou deixar um só ali. E já vai plantar tudo ali. At the beginning, we don't have much scrap wood or other resources. We could build a production building, but to obtain resources as fast as possible, it's best that we start gathering right away. Assign a Gather All Resources task. All the settlers who haven't been assigned any profession by you are going to accept these kinds of tasks. In addition, settlers distribute resources within your settlement. Coloquei mais a câmera ali em cima para ficar um pouquinho melhor, né? Let's do it. Place a Gather Wood task. Eu só não lembro como era isso. Como fazer isso. Tinha uma parte que você fazia. Onde que era task? Se tinha que construir. Acho que ele tem que construir. Ah, o task Gather Wood. Você vai em tasks, tarefas, né? E aí agora a gente vai ali, ó, para pegar a madeira. E no Gather Scrap. O jogo deu aquela salvada básica, né? E pode ver que tá cada vez melhor.
É que eu tô com Since we now own plenty of resources, we can start tô to build a sobrevivendo mais real dessa production vez. building. Then you don't have to always make efforts by hand that collecting is taking place. Production buildings are not only easier to manage, they are also distinctly more effective than simple tasks. Don't place production buildings too far away from your settlement. You'll be able to change their working area at any time later on. Legal. Right on. The best thing for us to do now is to build a forester's lodge to automate our supply of wood and make it more effective at the same time. Foresters are not only able to chop down trees, they reforest areas with trees as well. Madeira ali. De coleta de madeira. Forester's Lodge. Que é aqui, ó. Vou colocar ele aqui, né? A gente vai de novo na carinha e coloca um carinha para pegar madeira. A gente tem que produzir 20, mas já conseguiu produzir já. Carinha vai ali, né, montar. Já vai construir. Já começa, né? Eles depositam tudo ali que precisa. A minha primeira tentativa, acho que na primeira gameplay que eu fiz numa live, eu morri rapidinho. Morreu todo mundo de fome. Good job. You might want to change this building's working area later on to tell your workers where they should get their wood from. Ah, and for your information, if you want, you can also tell your forester's lodge that they only ought to attend to reforesting an area in order to create a lush, green forest which generations to come can use. Entendi. Very good. Now we ought to take care of collecting scrap. Scrap is one of the most valuable resources because the quantities present are limited, and we can recover other resources from scrap. Entendi. Aí agora a gente vai num scrapyard. Isso é legal. É legal. Porque ele tem a coisinha grande ali. Aí vamos lá novamente nas duas carinhas. Um scrap collector. Que daí ele vai, né, fazer a coleta da sucata. Lembrando, galera, esse vídeo vai estar disponível amanhã, dia 14. Na verdade, hoje já tô gravando ele de madrugada, tá um frio danado. Mas ele já vai estar disponível. Acho que essa semana vou lançar um vídeo por dia, se tudo der certo. Change the working area for the scrapyard too. We can recycle scrap into 4 additional resources: cloth, metal, plastic, and electronics. We'll do that shortly, but for now we ought to take care of your settlers' needs first. Our people want a place to sleep and live. Cabins fulfill their need for safety and privacy and increase the confidence of their inhabitants. In other words, building cabins increases their willingness to start families and reproduce, if you know what I mean. Produzir. Você entende. Se é que você me entende. Eles querem reproduzir. Vamos lá. Housing, cabina. Ele fala para construir 8 aqui. Então vamos construir 8. Nas baracas, nas baraquinhas. Basicamente. Eita! Porra, é essa, rapaz? Secou tudo. Secou lá.
Besides cabins, you can also provide sturdy houses and shelters as housing. Sturdy houses withstand sandstorms better and have an increased storage capacity to boot. Children living in houses gradually fill up the house's stockpiles. Settlers do not reproduce in a shelter because they lack privacy. Pode colocar abrigos também. Let's return from our excursion into housing and refocus on scrap. With the help of a recycler or refinery, scrap can be sorted into 4 different resources. A recycler always takes scrap apart, one resource at a time, while a refinery automatically produces all 4 resources. To start off, you should build a recycler and produce cloth. Beleza. Só que eu tô achando estranho que tudo aqui ficou seco. Eu acho que é bug. Não. É que secou, começou a chover, ele voltou ao normal. Tá, né? Cadê recycler? Recycler. E aqui ele vai produzir. Vai que o cara conseguir ali, a gente vai mandar um refinador. Acho que essa gameplay eu falei que ia ficar em 25 minutos, mas eu acho que vai ficar mais do que 25 minutos, viu, galera? Porque eu achei que eu já ia matar os caras já há muito tempo. Matar, que eu digo, deixar eles morrerem. Mas até que eu tô aguentando muito mais do que eu imaginava. O cara já tá com um refinador ali, já vai produzir o... Tá produzindo o pano. Cara, joguinhos de gerenciamento são legais, mas você tem que ter uma paciência. E tá aumentando, ó. Tem bastante coisa. Produziu 2 já. You can instruct your recycler to produce a different resource at a time. It's important that you focus on the resources you really need, at least in the beginning. Cloth and metal look like good options if you want to equip us with protective clothing and tools. Entendi. Happy settlers are industrious settlers. That's why we ought to look after our people and protect them against the surroundings and dangers, like radiation. So let's start by transforming our newly recovered cloth into protective clothing. A tailor will be able to help us with that. Costureiro, tailor shop. Tailor shop, vamos lá. Tailor shop, aí tá começando a ficar. Scarf. Radiação tá ficando meio... Assim ele fica mais feio, né? Ah, os bichos ali passando, vindo ali no meio da coisa. Tá de sacanagem, né, filho?
next scarf produced. E já vai, ó, produzir o next scarf. Seria aqueles protetores tipo bandana pra você colocar assim, ó. Desculpa, galera. Cara, o joguinho é da hora. O joguinho é muito da hora com essas DLCs que deve ter mais coisas, porque eu não lembro de ter isso no começo. Vale muito a pena. We categorize environmental radiation into 4 levels: no radiation, low level, medium level, and high level radiation. The radiation changes constantly and is influenced by weather and contaminated rain. Protective clothing helps to protect us against this kind of radiation, but it takes a while before it's produced. And production relies on a steady flow of incoming resources. Try to establish production chains at an early stage and start to stockpile goods so that some are always on hand. Entendi. The tools we brought along from the Endzone are slowly but surely running out. So now, let's focus on manufacturing new tools. The tools will help us to work effectively. We'll need metal for that, so we'll prepare for production by building another recycler, which we'll commission to recover metal from scrap. After that, we'll need a workshop to enable the manufacturing of brand new tools. Let's do it. Let's do it. Jogos de gerenciamento são um pouco mais demorados, não tem como. Mas eu tô feliz por eu mesmo por ter conseguido, que na última vez eu mal consegui construir tipo metade disso e todos os meus residentes morreram de fome. O workshop ele já tá. Mano, que é essa só a construção principal, né? Colocar ele para um technician, mas eu acho que não tem, né? O cara precisa construir ali ainda. Não tenho como colocar, a não ser que eu diminua um. É realmente um technician. Que daí ele vai ali já. Ele vai no scrap 2. Autosave, ele vai fazer um savezinho.
normal. Normale. Isso é normal em jogos assim. Eu quero que você produza, né? Metal. Daí ele já vai produzir, né? Tendo o que precisa, ele já produz. Já estamos com 36 minutos. Vou tentar fazer essa última quest aqui, última parte, né? Já tem, cara, já tem bastante coisa ali, já era pra ele estar construindo. Não sei porque ele não tá construindo, filho. Começou a construir uma lá. O que tava faltando era metal. Dar uma acelerada maior ali, né? Que agora a gente já pegou bem o jeito, já sabe exatamente o que fazer, né? O tutorial é extenso pra caramba. Acho que, pelo que eu lembro, dá quase 1h30, 2 horas de tutorial, cara, pra você pegar o jeito do jogo. Mas é muito legal, o joguinho vale a pena. With our lovely new tools, we are now prepared to work effectively. Should you ever run out of metal, keep in mind that you can also instruct your workshop to manufacture tools from scrap instead of metal. Though they won't be quite as effective, it's still better than being forced to work with bare hands. Mãos livres. Down in the Endzone, we had sufficient time and resources to educate ourselves properly. But our children don't have this luxury. We ought to build a school and pass on what we've learned. As a result, they will be able to survive and work better and more effectively. Exatamente, você vai ter que construir a escola, né? Tem essa também. Você vai escolher um professor. E o que você vai fazendo? Você vai colocando, tipo, mudando, né? Uma função para outra, focando naquilo que precisa. Eu já posso colocar ali 2
Posso colocar mais um Taylor, mais um Forester e mais um. E até um. Perfect. Besides the fact that educated children Daí, à medida que você vai aumentando, você consegue colocar mais pessoas. This in turn leads to them staying intact longer, and we conserve valuable resources. Exatamente. Now that our population is starting to grow, we ought to again turn our attention to the topic of food production. We are already accumulating fish and tilling our fields. A gatherer's cabin will now enable us to gather mushrooms and berries from the forest nearby. Entendi. Cara, que assim, é muita coisa, como eu havia falado pra vocês. É muita coisa mesmo. A gente pode colocar 2. Entendeu? Cara, eu tô contente com o que eu consegui até agora, porque eu lembro, cara, que eu não consegui sair, tipo, das casinhas, assim, sabe? Eles melhoraram muito o tutorial e tudo mais. Very good. As you can see, the gatherer's cabin is an effective possibility to get food quickly. But watch out. After a drought, it's going to take some time before the plants have regrown. As is the case with most buildings, here too, you can relocate the working area at any time. Although we are sufficiently supplied at the moment, our survival depends on diligent planning. If we can lay out a plan for an orchard, then we can start to plant fruit or nut trees that we can harvest after a few seasons. Ele fala agora pra gente colocar, né, tipo... pegar mais... né, tipo, fazendeiros para ir ali, ó. Que daí eles vão trabalhar ali e vão fazer, né, tipo, um pomar, alguma coisa assim. The orchard has been laid out, and the trees are already beginning to grow. Similar to crops for farming, trees need some time until they are fully grown. But once they have grown, they can be harvested again and again until they have to be newly planted. Our gatherer's cabin gathers food from the surrounding forests. However, there are any number of other plants there which we can use as well. These plants can be gathered by an herbal hut. The herbs gathered there can be consumed by settlers to replenish their health. Herbal hut. Cadê o herbal hut? Seria aqui, né? Cara, pior que você joga, cada vez que você joga mais você tem vontade de jogar, velho. Não parece nada, mas pra mim já é uma conquista gigantesca chegar nesse ponto. Tem um laguinho com uma água ali e tal, tudo bonitinho, pomar. Well done. We can equally utilize the gathered herbs to convert them into medicine later on. It might happen that an illness breaks out in our settlement from time to time and spreads among our settlers. That's why we always ought to have enough herbs on hand. Você vai produzir, né, no caso, remédios. Radiation is the main reason why the health status of our settlement can decrease. Although our settlers already use protective clothing to shield themselves against environmental radiation,
It might occur that our sources of water become contaminated. We should start to filter our water to prevent this from happening. We will need a great deal of charcoal to accomplish this. The charcoal kiln will burn wood to produce charcoal. Basicamente filtrador. Precisa deixar longe de um lugar aqui, né? Charcoal burner. Produced. Vou colocar 2 ali para ele tentar produzir mais rápido. Produzir 2 rapaz. Great. We can use the charcoal in conjunction with a filtration system to purify our water. Unfortunately, our cistern is not able to do this. Only the water tower has the necessary equipment for this capability. It would be a disgrace if we had to demolish our trusted cistern just to erect a water tower in its place. What we ought to do instead is upgrade the cistern itself. A water tower can store much more water and provides workplaces for a lot more water carriers than our old cistern. Vamos dar um upgrade então, né? Vamos produzir um outro recycler. Aí a gente vai atribuir um outro mamulengo para refiner. Vamos produzir, isso aqui é o recycler, workshop, heater. Vou pedir para esse carinha aqui produzir plástico. Uia só, velho. Water carrier. Cadê o water carrier? E eu não dei. Precisa de mais um. Mais um trabalhador. Mais um trabalhador. Nossa, 40, 50 minutos de gameplay, galera. É muita coisa. Our new water tower is up and ready for action. Good work. Filtering the water is an important next step because clean drinking water is a key mainstay of any stable society. Entendi. Let's begin with filtering our water. To save on charcoal, we ought to ensure that at least a little bit of water not contaminated by radiation is being stored in our water tower. Water gained from a well is never contaminated by radiation, so it suggests itself for that purpose. Then we can use the remaining charcoal to produce better protective clothing. Ele agora vai passar a informação, né, de você construir novas
um poço, também fazer a profissão, né, para você usar o charcoal, né, o carvão para construir outras roupas mais, como eu posso dizer, resistentes à radiação e principalmente máscaras. Mas galera, esse foi o Endzone, a World Apart. Se eu continuar com a gameplay, eu creio que vai dar mais de 2 horas. E a gente já passou em muito no nosso tempo, né? Era no máximo meia hora. Lembrando que ele já está com todas as DLCs, né? As 3 DLCs, a World Apart, a Distance Place e a do Halloween, a Prosperity, a Distant Place e a Halloween, né? É a Complete Edition. Novamente, né, pessoal, todos que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar e ver o vídeo, e nos vemos no próximo. Até mais, fui, tchau, galera.